em uma situação um pouco crítica, porque é o seguinte: o mundo todinho, eu acho que vocês devem estar percebendo, ele está modernizando-se. A tecnologia está em tudo. E as pessoas que têm o conhecimento da tecnologia é que podem estar se destacando. Então o que é que acontece? Se você não conhecer a nova revolução industrial, conhecido como a indústria 4.0, fica um pouquinho complicado você se inserir no mercado de trabalho. A título de exemplo, a indústria nossa brasileira, ela vem sofrendo constantemente por nossas autoridades políticas, seja governamentais, sejam estaduais ou federais. Elas estão de certa forma minando a nossa indústria. Ela está nos tornando apenas um país de subsistência. E isso é uma realidade que eu gostaria de mudar. Quem vê meu WhatsApp deve saber que eu coloco nos meus dizeres, né? Vou transformar o mundo. Porque eu tenho uma visão de que se você muda o coração de uma pessoa, você também é capaz de mudar o mundo dessa pessoa, e o reflexo acontece no mundo em si, físico. Pois bem, essa indústria 4.0 que hoje está à beira das nossas portas, ela tem uma realidade um pouco diferente. A máquina e os sistemas informatizados, elas estão com muita força, e as pessoas que dominam esses sistemas é que têm, digamos, o lugar. Basicamente, a indústria 4.0 está sobre sobre essa característica, essa montagem. Nós temos uma indústria em si que ela trabalha com simulação. Na simulação ela pode criar dispositivos de forma fácil por meio de a impressora 3D, que a gente bem conhece. Eu ouvi falar muito nas redes sociais, nos meios de comunicação. É uma maneira de você acelerar a produção, que você já pode fazer testes físicos sem estar realmente completo o equipamento em si. Existe também uma tendência. Então, se nossa indústria quer ganhar competitividade no mundo, ela precisa estar integrada, mas essa integração tanto é vertical como horizontal. O que significa isso? Tudo que vocês trabalham, ok, tem alguém não conseguindo entrar pelo portal, mas eu mantive o link embaixo, coisa, para ver se ele consegue. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, acelerar. Aí o que é que acontece, né?
nós estamos vivendo uma revolução industrial que a gente chama de 4.0, e essa revolução ela não é muito benéfica para as pessoas. Eu quero que vocês compreendam que o país chamado Brasil não está dito em canto nenhum, isso não é falado, isso está oculto pelas autoridades, mas eu vou falar a vocês por uma questão de ética, tá ok? Que a gente precisa saber a realidade, mas o nosso país em si, ele... Vou botar o dado que eu sei da Paraíba. 80% das pessoas que moram na Paraíba, olha o que eu estou dizendo, no estado da Paraíba, são analfabetos funcionais. O que significa isso? Significa que temos uma quantidade enorme de pessoas que sabem fazer conta simples, mas talvez elas não consigam interpretar. O que significa interpretar? Você ser capaz de formular um entendimento sobre qualquer assunto. Isso a gente vê refletido única e exclusivamente nas urnas. Por isso que, bem, o pessoal diz que nós ainda somos o estado em que ainda existe o voto de cabresto. Isso é uma coisa do século passado. Então a gente precisa evoluir nesse sentido, dar mais razão a nós mudarmos nossa realidade. E como é que fazemos isso? Se nós dominarmos a tecnologia. E de que maneira faremos isso? Bem, é simples. Você precisa ver o que está acontecendo ao seu redor e precisa se inserir em alguma dessas áreas. A título de exemplo, que é como estávamos falando sobre a indústria 4.0, que é uma nova revolução industrial, ela está tirando o ser humano da linha de frente da produção e automatizando por meio de robôs, tá certo? Então, o que é que acontece? Essa automatização, existe a maneira certa de fazê-la, e se pudermos aprender como montar, trabalhar e atuar nessa área, já temos pelo menos um emprego garantido, porque é um primeiro passo, tá certo? Provavelmente a indústria ela vai sofrer sempre mudanças, porque nós, seres humanos, somos mutantes nesse mundo. A gente sempre evolui. Eu não vou dizer nem sempre para o bem, mas a gente sempre está em evolução. A título aqui, continuando, né? Os robôs hoje, basicamente, eles executam as tarefas que nós, humanos, deveríamos executar, e isso tira grandes postos de trabalho. Para uma empresa é muito mais viável gastar dinheiro com energia elétrica, que é mais barato, do que pagar um funcionário, que eu encontro sempre uma maneira de economizar. E em relação a isso, vocês também têm que saber que tudo isso aqui está interligado. Quando eu trabalho com robô, obviamente tem uma conexão com alguma coisa. Então a gente tem aqui o que a gente chama de computação na nuvem. O pessoal está escrito em espanhol. La computation en la nube. E uma coisa que o ser humano que está por trás aqui dos computadores faz é fazer o teste, a simulação, que a gente chama de realidade aumentada.
A realidade aumentada é aquela, assim, muita gente conhece talvez pelo PlayStation 3, o Xbox, que já traz esses recursos, né? Faz a interação corpórea com o jogo. E, obviamente, quando você disponibiliza essas informações, você precisa ter uma coisa que a gente chama de seguridade ou cibersegurança. Então, okay? Essa cibersegurança é realmente, se o auxílio emergencial não tiver uma cibersegurança, que infelizmente teve várias falhas, as pessoas acabam fornecendo seus dados e se prejudicando, porque acaba cedendo dinheiro para quem não deve e principalmente tem sua vida totalmente modificada por causa disso. E juntando tudo isso, existe uma coisa que é muito usada hoje em dia, é chamada internet das coisas. Vocês conhecem isso como apps de celular. O WhatsApp é um internet das coisas. Você fala, mostra vídeo, foto e descreve texto. Você pode mandar documentos, enfim, já está bem mais evoluído. Tudo isso nós geramos uma concentração de informação muito grande, que a gente chama de Big Dados ou Big Data. E quem trabalha nessa área, que é os analistas de dados, eles têm um campo de trabalho assim muito promissor, porque ele coleta informações de você, mas como? De mim. É quando você está entrando num site, você está logado na sua conta Google, alguma coisa está acontecendo. Não é de graça. Vai chegar informações para vocês. Eu não sei se vocês têm esses mecanismos, mas eu aqui possuo. A gente poderia entrar anonimamente na internet. Mas quando eu não entro anônimo, quando eu entro com minha conta Google, meu celular, a primeira coisa que acontece é que ele cruza minhas informações e os lugares de páginas de internet que eu visitei. Eu, por exemplo, eu procuro ferramenta, instrumentos de medidas, todinho. E uma das primeiras coisas que acontece é que esses recursos aparecem no meu celular e vendendo esse serviço. Aí eu percebo assim, olha só porque eu entrei, ele está mostrando um site lá, vendendo ferramenta por tanto, vendendo equipamento por tanto. Porque me induz a comprar, porque eu estou vendo na disponibilidade, na facilidade. Porque alguém está anunciando para mim, não que eu peça, mas na análise de dados acontece isso. Big Data.